É 29 de maio de 1988 e na pista do aeroporto de Moscou, em Vnukovo, há algo que ninguém poderia imaginar até recentemente. O avião presidencial americano Air Force One, dele desembarca o presidente Ronald Reagan com sua esposa Nancy. Começa o quarto encontro Reagan-Gorbachev, que pela primeira vez acontece em solo soviético. Os líderes supremos da União Soviética e dos Estados Unidos assinarão aqui um tratado para a redução significativa de mísseis nucleares de curto e médio alcance. Mas há algo ainda mais importante. É evidente que a Guerra Fria entre os dois países, que por 40 anos determinou os acontecimentos em nosso planeta, chegou ao fim. Embora à primeira vista possa parecer que se trata de um empate mutuamente aceitável, o oposto é verdade. Na verdade, é uma vitória esmagadora dos americanos, logo confirmado pela desintegração do Império Soviético na Europa Oriental e pelo colapso da própria União Soviética. Então, quando 2 dias depois Reagan e Gorbachev caminham pela Praça Vermelha sob aplausos dos locais, conversando e brincando com eles, é na verdade um grande paradoxo. Aqueles aplausos e acenos de bandeiras são para o homem que, com sua política intransigente, conseguiu pressionar seu país, esgotá-lo economicamente e impor-lhe um modelo de paz, segundo seus próprios termos. É por isso que hoje Ronald Reagan é considerado a pessoa que mais contribuiu para a queda dos regimes comunistas em toda a Europa Oriental. Ele nasceu em Tampico, no estado de Illinois, cercado por campos de trigo. O pai bebia e estava frequentemente desempregado. A mãe era muito religiosa. Ronald era o do meio de 3 filhos. Na escola, ele era excelente aluno, esforçado, mas nunca teve muitos amigos. Concluiu o ensino médio e a graduação na universidade em Illinois, depois começou a trabalhar como repórter de rádio na vizinha Iowa. Lá, ele bem utilizou seu talento narrativo, que possuía desde a infância. Ele comentava jogos de beisebol apenas com base em informações fragmentadas que recebia por telégrafo e imaginava o resto de forma vívida. Disse que uma vez, quando o telégrafo falhou, ele inventou completamente o desenrolar de uma longa passagem do jogo. Em 1937, ele estava a trabalho na Califórnia e fez um teste de câmera no estúdio Warner Brothers e teve sucesso. Ele era um homem bonito, tinha um físico atlético, uma voz agradável, boas maneiras e um sorriso simpático. Ele conseguiu seu primeiro papel naquele ano, no filme Love is on the Air, e atuou em cerca de 60 filmes. A maioria de seus personagens eram heróis carismáticos. Alguns filmes fizeram sucesso, mas ele nunca foi indicado a grandes prêmios. Ao contrário de sua primeira esposa, Jane Wyman, com quem ele se conheceu em 1938 durante as filmagens de Brother Red. Ela acabou ganhando um Oscar e 3 Globos de Ouro. Durante a Segunda Guerra Mundial, Reagan evitou ser enviado para a Europa por um problema ocular e, ao invés, trabalhou no Departamento de Propaganda Cinematográfica. Após a guerra, tornou-se presidente do Sindicato dos Atores quando a caça aos comunistas começou no Zewaya, especialmente em Hollywood. Listas de comunistas reais e supostos e seus simpatizantes foram criadas, resultando em perda de empregos, interrogatórios, humilhação pública e, em alguns casos, prisão. Reagan, embora sempre escolhesse bem suas palavras, apoiava aqueles que realizavam as purgas. Como se revelou após o ano 2000, ele até mesmo identificou alguns colegas aos agentes do FBI sob o codinome T-10. Isso pode ter sido influenciado em 1947, tumultuado, trabalhadores de estúdios de esquerda o ameaçaram abertamente. De qualquer forma, aqui se completou a transformação de um convicto eleitor do Partido Democrata e admirador do presidente Roosevelt em um anticomunista convicto. Na mesma época também ocorre uma reviravolta em sua vida pessoal. Ele se divorcia de Jane Wyman e 4 anos depois, casa-se com Nancy Davis, com quem permanecerá até o fim da vida. Em 1957, eles atuam juntos no filme Hellcats of the Navy. Commander Abbott. Case. I was afraid you wouldn't come. Naquela época, Ronald Reagan já era mais conhecido pela televisão do que pelo cinema. Na emissora CBS, ele apresentava o programa regular General Electric Theater, que consistia em adaptações de meia hora de contos ou peças de teatro, patrocinadas pela General Electric. Reagan atuava em alguns episódios, mas principalmente sempre tinha a palavra de abertura e encerramento. E considerando que se tratavam de mensagens patrocinadas, devemos reconhecer até hoje a maneira agradável e profissional com que ele as realizava. And now, Ronald Reagan. Good evening.
Tonight, General Electric devotes its entire program to an exciting half-hour musical production starring Judy Garland. Graças a este programa, que ele mesmo passou a produzir em um período posterior, Reagan também enriqueceu. Além disso, ele atuava como palestrante motivacional para a empresa patrocinadora, percorrendo praticamente toda a América em 8 anos e falando para 250.000 de funcionários da General Electric. As habilidades que ele adquiriu aqui seriam úteis para ele ao entrar na política na primeira metade dos anos 60. Ele se tornaria representante da ala mais dura do Partido Republicano e, em 66, venceria a eleição para governador na Califórnia. Após sua eleição, ele age energicamente e faz muitos inimigos. Notavelmente, reprime com força os protestos em Berkeley em 69. Tiros reais da polícia matam uma pessoa e o envio de 2.000 membros da Guarda Nacional é visto como uma repressão às liberdades democráticas. No entanto, Reagan supera isso. É reeleito governador em 70 e depois tenta alcançar o cargo mais alto. Em 76, ele disputa a nomeação republicana para as eleições presidenciais, mas perde por pouco para o presidente em exercício Ford. Em 80, no entanto, ele está de volta e desta vez avança para a batalha final pela Casa Branca. Muitos o consideram pouco educado e simplório, mas nos debates com seu oponente, o presidente Jimmy Carter, ele demonstra como sabe se comunicar perfeitamente com seu público. Assim, ele brinca com os clássicos termos econômicos de crise, recessão e recuperação, que seu oponente levanta como um dos temas principais. A recession is when your neighbor loses his job. A depression is when you lose yours. And recovery is when Jimmy Carter loses his. Ele acaba por esmagar completamente seu oponente, vencendo em 44 estados, e em 20 de janeiro de 1981, poucos dias antes de seu 700º aniversário, torna-se o 400 do presidente dos Estados Unidos. Nas eleições seguintes, ele defende o cargo presidencial. Naquela época, ele é o presidente mais velho da história. Ele acaba derrotando Mondale ainda mais esmagadoramente do que Carter 4 anos antes, e passa quase toda a década de 80 na Casa Branca. Embora inicialmente subestimado, ele rapidamente demonstra ser um político com uma visão clara do mundo que deseja promover e não tem medo de assumir a responsabilidade ou ser criticado por isso. Quando os controladores de tráfego aéreo decidem fazer greve na América, 11.000 deles são demitidos e parcialmente substituídos por pessoal militar. Os cenários catastróficos não se concretizam e ele celebra um grande sucesso. Ele também implementa uma nova política econômica, conhecida como Reaganomics. Reduz dramaticamente os impostos, especialmente para os mais ricos, o que impulsiona um forte crescimento econômico. Junto com cortes nos programas sociais, isso também traz um aumento da desigualdade entre americanos ricos e pobres. Especialistas ainda debatem se o modelo econômico de Reagan foi de certa forma genial, ou se foi ele quem causou muitos efeitos negativos no futuro. Principalmente o enorme aumento da dívida pública. Houve também escândalos flagrantes. O mais conhecido foi a descoberta de que o governo de Reagan vendia secretamente armas ao Irã inimigo, apesar do embargo internacional, e usava o dinheiro obtido para financiar grupos rebeldes que lutavam contra o governo de esquerda na Nicarágua. No entanto, Reagan superou este escândalo, que poderia ter derrubado qualquer outro. Não é à toa que seu jeito e a indiferença com que conseguia varrer todos os temas desagradáveis da mesa lhe renderam o apelido de presidente de Teflon. Talvez os momentos mais difíceis que ele viveu ocorreram apenas 69 dias após sua primeira posse. Um jovem de 26 anos mentalmente doente, John Hinckley, tentou assassiná-lo para chamar a atenção da atriz Jodie Foster, por quem estava platonicamente apaixonado. Ele disparou 6 tiros contra o presidente, ferindo-o gravemente, assim como 2 membros da segurança e o porta-voz da Casa Branca, Brady. Reagan teve um pulmão perfurado, mas depois da cirurgia seu estado começou a melhorar rapidamente. E o atirador foi considerado, de acordo com os especialistas, inocente por motivo de insanidade, e de forma inesperada, internado em uma clínica psiquiátrica, de onde foi liberado após 35 anos, em 2016. Não foi pouca coisa o que aconteceu durante o governo de Reagan, mas nada disso se compara à sua política em relação a outra superpotência da época, a União Soviética.
Ele não teve medo de chamá-lo publicamente de Império do Mal e abandonou o caminho da diplomacia cautelosa e das concessões que seus predecessores seguiam. Um de seus conselheiros mais tarde lembrou que foi de Reagan que ouviu pela primeira vez a expressão vencer a Guerra Fria. Até então, ninguém pensava nesses termos. E Reagan assumiu isso à sua maneira. Simplificando, ele decidiu desencadear uma corrida armamentista que economicamente derrubaria a União Soviética. Sua tarefa foi facilitada pelo fato de que, em Moscou, ele era visto como um pistoleiro completamente imprevisível e essencialmente capaz de qualquer coisa. Ao implantar mísseis na Europa e lançar o programa SDI, os soviéticos foram forçados a reagir, mas sua economia não suportava a corrida armamentista. Naquela época, nem até 40% dos gastos estatais soviéticos eram destinados ao armamento, não se sustentaria por muito tempo. Em 1985, um representante do novo pensamento, Mikhail Gorbachev, chega ao Kremlin, e as relações entre as duas superpotências e seus líderes começam a melhorar. Reagan sabe que está perto, mas ao mesmo tempo percebe que agora, quando a União Soviética está praticamente de joelhos, chega a fase mais perigosa. E assim, ele não diminui sua iniciativa. If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ambos os países concordaram com algo assim pela primeira vez. É um momento decisivo e um passo para alcançar o objetivo de forçar os soviéticos à paz. Então, alguns meses depois, quando formalmente entrega o cargo ao seu sucessor George Bush, Ronald Reagan pode sair de cena como o vencedor da Guerra Fria. Ele cumpriu uma missão que ninguém antes dele ousou sequer nomear,